Muito bem, tirem as crianças da sala, pessoal. Mais uma baixaria começando, Marcos Vasconcelos. Eu já não aguento mais, é a oitava vez que a gente está começando esse vídeo. Fala, minhas criaturinhas adoráveis do meu corpo. Quarta vez. Eu tô todo suado aqui já, aquela lâmpada Ah, a quente. luz aqui quente pra caramba. Meu amigo Marcos Vasconcelos, Meu amigo Marco Miel. temos um abraço especial para mandar. Pra quem? Um abraço especial para o Leandro Bandeira. Ele é nosso assistente. Um abraço pro Leandro, nosso assistente. Um abraço pra Priscila Ferraroto, nossa colega, Que professora falou que Priscila. vai falar um vídeo sobre esse negócio de assistente. Ela vai gravar um vídeo no canal dela, o Português no Dia a Dia. O canal dela é pra muito falar interessante. dessa questão do assistente, se nós estamos certos ou não. Deixar um abraço para todos que mandaram mensagens, tá certo? Deixaram o seu curtir, compartilharam o canal. Gente, obrigado de coração por vocês que têm elogiado a gente. E deixar um beijo também especial para Tati. Quem é a Tati? Tati é minha mulher, que deu uma força enorme para esse canal acontecer e mandou inclusive um convidado hoje. Ela enviou um convidado aqui para nos auxiliar. Na verdade, ela não mandou um convidado, ela mandou um recado para você. Ah, foi um recado? Ele veio trazer um recado? Tem um bilhete aqui. Ah, meu pai. Ela mandou você, a hora que você for embora, comprar pão. Então tá bom. 6 pãezinhos. 6 pãezinhos. Então tá registrado. Dá tchau. A hora do filme, Tati, um beijo. Ele vai ficar com o filme. Não. Eu só coloquei o mínimo pra falar porque ninguém vai entender porra nenhuma, então a gente deixa pra lá. Mas hoje... O papo é sério. O papo é muito sério. Só que antes do papo sério, a gente, por favor, vai lá. Curte o vídeo. Compartilha, fala bem da gente. Faça inscrição no canal se você Sabe não fez. O que é legal? Faça inscrição, ajuda a gente. Sabe o que vai ser legal? Se quando você estiver assistindo o vídeo, digita aí nos comentários qual é o seu estado, qual a sua cidade. Boa. Pra gente ver onde a gente tá chegando, entendeu? E a gente manda um abraço pro pessoal que mandou, você lá de Jabotão dos Guararapes, de Tocantins, lá, Palmas, de Bragança Paulista. Lá do Jabaquara também. De onde você estiver. Fala assim, fulano de tal lugar. Te manda um abraço, porque também é gostoso a gente interagir com vocês, mas também não era isso que a gente queria falar. Não, o papo Hoje é sério a mesmo. parada é sinistra. Marcão. Parada sinistra é uma coisa, uma pessoa que vocês nunca ouviram falar, que é o Renan Calheiros, sinônimo de câncer também. Aliás, o Minion aqui não é o malvado favorito, é um malvado que a gente não gosta mesmo, é um malvado que a gente odeia. Um malvado que deve ser extirpado do cenário político nacional. Mas tudo bem, o que acontece é o seguinte, essa semana que passou, né? Na semana passada teve uma papagaiada dele com o Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco, antes de mais nada, né? Já estavam discutindo uma questão. Se o presidente da casa, seja da Câmara ou do Senado, réu em processo, podia ocupar o cargo de presidente da casa. Ou seja, se ele, ao se tornar réu, ele deveria se afastar da presidência. Aí já estavam fazendo essa votação, 6 votos no sentido de que sim, deveria ser afastado, quando a ala mirim do Supremo, certo, o Dias Toffoli, pede vista do processo e suspende o julgamento, porque o processo chegou com vistas. Ele, sem a preocupação com a sua atribuição política e atribuição constitucional, protelou a decisão. Inclusive até gerou um certo atrito entre o Marco Aurélio e o Dias Toffoli. Então eu fico muito à vontade de assumir a responsabilidade do que eu estou falando, excluindo até o Vasconcelos, a responsabilidade é minha do que eu estou falando, até das minhas manifestações, no sentido de que eu tenho essas ideias a partir da discussão que eles tiveram nas redes sociais. E ao atravancar esse julgamento, gerou uma certa instabilidade jurídica. O ministro Marco Aurélio foi feito um pedido por um partido político para afastar o Renan Calheiros da presidência. Aí o ministro Marco Aurélio, recentemente, ele deu uma liminar determinando o afastamento do Renan Calheiros da presidência do Senado. Beleza, determinou, o oficial de justiça, o Renan Calheiros, deu uma canseira no oficial de justiça. O que é um absurdo. Não cumpriu a liminar, só que nesse meio tempo o ministro Marco Aurélio colocou essa liminar para ser referendada, para ser confirmada
pelo plenário do Supremo. Tá, só uma parte, porque assim, já tinha uma ação tramitando, como o Marco falou, lá atrás, do Eduardo Cunha, né, a pedido de um partido político. Quando veio agora, né, a instauração de um processo contra o Renan Calheiros do Supremo, pediram, não é, esse mesmo partido pediu, para que o Supremo determinasse o afastamento dele. E aí gerou essa celeuma toda. Primeiro, com o Renan fazendo essa palhaçada de se recusar a cumprir uma decisão judicial, que é uma palhaçada, porque num Estado democrático de direito, em que há separação de poderes, uma ordem dada pelo judiciário tem que ser acatada. Nós até falamos isso num vídeo, não dá para falar assim, não vou cumprir. Vai cumprir. É uma ordem judicial. Se a ordem está errada, vai discutir. Mas não pode falar não cumpro. Como não cumpro? Quem é você para dizer, mas eu sou o presidente do Senado, a mesa deliberou que não vai cumprir? A mesa não tem poder para isso. A mesa não tem atribuição constitucional para decidir não cumprir uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então por isso que o Marco começou a palhaçada. Ele se recusando a cumprir uma decisão de um ministro do Supremo. Aí o ministro, então, Marco Aurélio, colocou para a deliberação do plenário, não é? Esta liminar em que ele havia decidido pelo afastamento do Renan. E aí, Marco? E aí que a casa caiu. Por quê? Essa decisão em cima da liminar já tinha sido tomada anteriormente, como eu disse, por 6 votos, que já era a maioria no Supremo, só que o Toffoli pede a suspensão, então vai ter que ser reavaliada uma nova decisão. Aí o que acontece? Começa a ser, o relator, né, apresenta, as partes se manifestam, e o primeiro-ministro a se manifestar é o decano do Supremo. Quem que é o decano? O decano é a figura mais antiga, né, todo aquele órgão, né? Então o decano, que é o ministro Celso de Mello, mudou o seu voto. Não adianta falar, não, reavalia, não, ele mudou o voto, sim, senhor. Mudou, sabe? Tem que ter, não tenho respeito por ninguém no Supremo, não. Entendeu? Mudou o voto para dizer o quê? Para manter que realmente o presidente de um poder que responde a um processo criminal no Supremo, ele não pode entrar na linha sucessória do presidente da República. Mas alterou o entendimento para dizer que ele poderia permanecer no cargo de presidente do Senado. Então ele, Renan Calheiros, hoje, pela decisão do ministro Celso de Mello, ele fica proibido de entrar na linha sucessória do presidente, mas mantém o cargo de presidente do Senado, no que o ministro Celso de Mello foi acompanhado por outros ministros que acabaram formando uma maioria. E por conta disso, Renan Calheiros hoje, ele não está possibilitado de entrar na linha sucessória da presidência, mas permanece no cargo de presidente do Senado. Muita gente diz assim, alguns ministros dizem assim... É bom destacar uma coisa, que a maioria dos ministros, a maioria mudou o voto até então dado numa decisão anterior. Sim. Porque quando nós falamos dessa decisão, foi numa DPF que já vinha sendo debatida há um tempo. Né? Só incluíram aí um pedido para o Renan. Mas a questão que se coloca é a seguinte, muita gente dizendo assim, e os próprios ministros do Supremo, né? Ele não pode entrar na linha sucessória do presidente, mas não tem um artigo da Constituição que determine que ele seja afastado da presidência do Senado. Tá, não tem um artigo expresso, mas, Marco, nós sabemos que a Constituição ela tem que ser interpretada de forma sistemática, não é? E é perfeitamente possível você fazer uma interpretação dessas normas constitucionais. Por quê? É certo realmente um presidente de uma casa responder por crime contra a administração pública? Eu vou resumir bem uma coisa que eu vi na internet sobre essa decisão do Supremo. Eu achei muito interessante essa colocação, meu amigo Vasconcelos. Diga lá. Como se o juiz de futebol expulsasse o jogador de campo, tá, e ele não sai, aí o juiz fala, tá bom, então você pode continuar jogando, você só não pode fazer o gol. Ou seja, ele continua presidente, ele continua presidente do Senado, mas ele não pode presidir, ou não pode exercer a função dele. Então, a palhaçada está nessa criação, nesse monstrengo. Eu pergunto para você que está assistindo, para o nosso assistinte, você concorda que um presidente respondendo
réu por crime contra a administração pública presida um órgão máximo de um poder? Você concorda? Agora, o fato dele ocupar a presidência é uma imposição constitucional. A Constituição é clara. É o presidente da República, o vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. Ou seja, eles, de forma... para manter o Renan Calheiros na presidência, eles criaram esse monstrengo jurídico e que ninguém consegue entender. O que eu acho interessante é que falam assim, não tem nenhum artigo que diz expressamente que ele tem que ser afastado da presidência do Senado. Tá, mas também não tem nenhum artigo expresso dizendo que ele não pode exercer a presidência da República. Pelo contrário. Foi uma interpretação que o Supremo deu. Pelo contrário, tem um artigo expresso que ele tem que exercer. Se ele for presidente do Senado, ele tem que entra na linha sucessória. Isso está expresso. Isso tá. Quer dizer, está expresso que ele está na linha sucessória. Aí você vai falar que não. Quer dizer, ele não entra na linha sucessória, mas ele pode permanecer. Então eu acho interessante isso. Não tem um artigo dizendo que ele tem que ser afastado da presidência do Senado. Mas tem um artigo expresso que diz que ele está na linha sucessória. Ele tem que substituir. Ou seja, então para chegar nisso, é interpretação. Então se você interpreta que ele não pode entrar na linha sucessória, é porque ele não pode ser presidente do Senado. Agora, não tem sentido falar assim, ele pode presidir o Senado, mas não pode entrar... Quer dizer, sabe? Então é uma palhaçada, entendeu? Então a gente fica meio perdido, certo? Fica meio perdido. É complicado. Entendeu? Quer dizer o seguinte, então que ele é presidente do Senado, digamos que o Rodrigo Maia, o Temer viaje, o Rodrigo Maia viaje também. Quem que vai assumir a presidência da República? É para ser o presidente do Senado. Ou afasta o cara, ou não. Ou seja, o Marco Aurélio de Mello estava correto. Um país que se preza por um chamado Estado democrático de direito pressupõe pessoas idôneas para que eu tenha um Estado de direito. Certo? Então o que ele fez? Ele tirou a pessoa inidônea. Mas você vai falar assim, presunção de inocência. Não quero saber. Eu tenho uma pessoa que ela já é réu. Então não basta ser honesto. Também tem que parecer honesto. E o Renan Calheiros não precisa de muito para falar. É mau caráter, pilantra. Falando da presunção de inocência, mas não estamos dizendo que ele é culpado. Só estamos dizendo que alguém que responde por crime contra a administração pública não pode presidir um órgão da administração pública. E se você... Então, se afasta, responde. Agora, entendeu? Esse é o problema. Quer dizer, inventa. Não tem. Então o artigo da velho. Constituição que diz que ele está na linha sucessória não se aplica? Não tem justificativa. Só que sabe quem mais fiquei aborrecido depois de assumir? Com a tia Carmen Lúcia. Pois é. Que ela chegou com toda coisa. Não, porque nós vamos melhorar. Não fez festa de posse para economizar. Mas não fez para fazer essa palhaçada. Muito triste isso, viu? Complicado. Muito triste. Eu sou responsável pelo que eu falo, tá? Não gostou? Certo? Até se algum ministro do Supremo, é a minha pretensão, não gostou do que a gente falou, o canal é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, certo? Quer vir aqui, ó, nossa casa aqui, direito de resposta está aberto. Quer mandar um vídeo, a gente coloca no canal. Essa é a nossa opinião. É a nossa opinião. Pisar na bola. Pisaram sim, feio. Sim. E isso, cada dia que passa, eu fico mais preocupado. Aliás, eu vi um post outro dia que assim, se está difícil pra gente, imagina pra professor de constitucional. Ainda bem que eu parei. Que tá foda, velho. Pode falar foda? Foda-se. Tá foda. Pessoal, obrigado por curtir, por compartilhar, por nos amar. Não deixe de gostar da gente, de nos amar, de nos curtir e nos compartilhar. Tchau. Tchau.